teoria da moeda endógena, a ideia de moeda endógena, basicamente, então, é que a quantidade de moeda, a oferta de moeda, se você quiser, existe oferta de moeda, na verdade, não é independente da demanda por moeda. Então, esse é o primeiro aspecto fundamental. Numa economia em que a moeda é moeda creditícia, não há como haver separação entre oferta e demanda por moeda. Nesse debate, aí agora, internamente aí, existem, vamos dizer, ramos ou visões diferentes, né? Todos concordam com essa ideia de que a moeda é endógena, mas existem visões diferentes para o papel, digamos assim, do Banco Central, né, da política monetária, ou a capacidade da política monetária de afetar o comportamento, digamos assim, dos agentes econômicos endógenos, né? Então, uma visão é a visão horizontalista, né, ou acomodatícia. E essa visão horizontalista ou acomodatícia, ela vai dizer que o Banco Central satisfaz toda demanda por moeda, toda demanda por reservas, a uma determinada taxa de juros que o próprio Banco Central fixa. Eles também afirmam que os bancos também fazem isso. Então, os bancos, para os seus clientes, fixam uma determinada taxa de juros e satisfazem a demanda por moeda bancária àquela taxa de juros. Assim como o Banco Central fixa a taxa de juros e satisfaz a demanda por reservas dos bancos àquela taxa de juros. Então, sendo assim, nessa visão chamada, às vezes, horizontalista ou acomodacionista, eles vão criticar a famosa hipótese empírica de Friedman, ou, na verdade, a relação que Friedman estabelece para a hipótese empírica, né, de que V é constante. Se vocês lembrarem, na última aula, né, uma das hipóteses que, segundo Friedman, define um teórico quantitativista é que a velocidade de circulação da moeda é constante. Os horizontalistas vão dizer, olha, se a oferta, se a velocidade de circulação da moeda é constante, isso não implica em que a moeda seja exógena. Pelo contrário, pode implicar justamente que a moeda seja endógena. E aí a velocidade de circulação da moeda vai ser constante. O que diz o Caldo? E aí eu já explico essa visão. Caldo vai dizer, no caso da moeda creditícia, portanto, em contraste com a moeda mercadoria, nunca é verdade dizer que o nível de gastos em bens e serviços aumentou em consequência de um aumento do montante de moeda bancária detida pelo público. Então, olha o que o Caldo está dizendo, que a causalidade entre gastos e moeda não é da moeda para os gastos, e sim dos gastos para a moeda. Ele inverte a causalidade estabelecida pelos monetaristas, né? Ao contrário, então, ele vai dizer, é um aumento do nível de gastos que provoca um aumento do montante de moeda bancária. Então, se eu desejo comprar um apartamento, eu vou ao banco, peço crédito emprestado ao banco, o banco acredita, né? Depósitos à vista para mim, para eu usar para comprar o apartamento, e do lado ativo do banco, ele acredita uma dívida minha com o banco, um crédito para ele, uma dívida minha com o banco. Então, foi a minha demanda por moeda, porque eu queria realizar um gasto, que aumentou a quantidade de moeda. Não foi a quantidade de moeda que aumentou o meu gasto.
Ao contrário, o meu desejo de gastar é que fez aumentar a quantidade de moeda. Então, não foi porque o banco colocou dinheiro para mim que eu decidi gastar, não. Eu decidi gastar e fui procurar quem financiasse o meu gasto. Então, foi a minha demanda por moeda que fez a quantidade de moeda subir, né? Em uma economia Em uma economia de moeda creditícia, o encadeamento causal entre moeda e renda, ou entre moeda e preços, é o contrário daquele postulado pela teoria quantitativa da moeda. Então, numa economia creditícia, o postulado é o inverso. Então, aqui está o nível de renda nominal, de renda e de preço, né? Então, renda nominal, ela é que vai definir a quantidade de moeda. Então, mesmo que V esteja constante, a moeda não é exógena, não é a moeda que causa preços. O que o Caldo está dizendo é que preços e produto é que causam moeda, não o inverso. Essa é a ideia de teoria endógena da moeda. É a demanda por moeda que faz a moeda crescer, e não a oferta de moeda que faz a demanda crescer. Então, oferta de moeda está intimamente ou precisamente determinada pela demanda por moeda. Então, mesmo que V seja constante, que é a hipótese empírica do Milton Friedman, não é a moeda que causa, ela não é exógena, não causa variações do nível de renda. O nível de renda que causa variações na quantidade de moeda. Mais precisamente, não é o nível de renda, é a decisão de gastar que causa variações na quantidade de moeda. Então, Caldo aceita, então, a hipótese empírica de Friedman, mas aceita em parte, né? Mas inverte a causalidade de oferta da moeda para os preços. Então, é da demanda para a oferta. Quando a resposta da oferta de moeda não é completa, a velocidade de circulação aumenta para completar a diferença. Na situação oposta, ela diminui. Em outras palavras, mudança no estoque de moeda e mudança na velocidade são substitutos um do outro. Então, o que o Caldo quer dizer? É que pode ser... Então, veja só, duas coisas, né? Uma lógica e outra, vamos dizer assim, empírica. Mesmo quando a velocidade de circulação da moeda for constante, como prediz um monetarista, os monetaristas precisam que seja constante sempre, tá? Se não for constante, rompe-se a relação moeda-preço. Para o monetarista, então, é fundamental que a velocidade de circulação de moeda seja constante. Para o endogenista, ela pode ser constante e mesmo assim não atrapalha a sua teoria, porque se ela for constante, toda variação de demanda por moeda, que é dada pela PY, vai ser satisfeita pelo aumento da quantidade de moeda. Isso que o Caldo está dizendo. A segunda coisa que ele está dizendo. Mas, entretanto, quando você vai ver os dados, na verdade, a velocidade de circulação da moeda, ela não é geralmente constante. A hipótese empírica monetarista quebra. Quer dizer, se ela não é geralmente constante, então a teoria monetarista está completamente errada. Então, como ela não é constante, o que o Caldo vai dizer? Bom, ele vai dizer o seguinte, é que se ela não é constante, quer dizer que parte da variação da demanda por moeda é satisfeita por moeda e parte dessa demanda por moeda é satisfeita pelo aumento da velocidade de circulação da moeda. E a gente já vai ver que o aumento da velocidade de circulação da moeda se dá através de uso de substitutos da moeda propriamente. Aqui ele está pensando em moeda de maneira mais estrita, ou base monetária, ou M1. Então, se a gente usa meios de pagamento que não são base monetária nem M1, seja M2, outras formas de pagamento, que a gente já vai ver,
Então, parte da demanda por moeda vai ser satisfeita não por moeda, no sentido restrito, mas por substitutos da moeda. Então, como são substitutos da moeda, isso vai se apresentar como um aumento da velocidade de circulação da moeda. Então, é como se uma mesma quantidade de moeda, uma vez que eu uso substitutos, então se eu tenho 10 moedinhas de prata no meu bolso, de 10, sabe, de R$ 1 no meu bolso, e uso outros meios de pagamento, quando eu for olhar a relação entre a quantidade de pagamentos que eu fiz em relação à moeda que está no meu bolso, como eu usei outras formas de pagamento, então, e fiz muito mais transações, então o volume de transações em relação à mesma quantidade de moeda vai aumentar. Então eu vou dizer que a velocidade de circulação da moeda aumentou. Tudo bem? Então, se eu uso substitutos da moeda, a velocidade de circulação aumenta. É isso que o Cauda está dizendo. Então, a consideração dele é, quando a resposta da oferta de moeda não é completa, a velocidade de circulação aumenta para completar a diferença. Na situação oposta, ela diminui. Em outras palavras, as mudanças no estoque de moeda e mudanças na velocidade de substituição um ao outro. São substitutos um ao outro. Então, nessas circunstâncias, como é que se dá o comportamento do Banco Central? Então, a gente já está vendo que os bancos têm capacidade de criar moeda e isso inverte a relação monetarista. E o Banco Central? O Caldo vai dizer, o Caldo e o Weissenburg, que são os dois horizontalistas aí do nosso bibliografia, né? Então ele vai dizer que o Banco Central, ao contrário do que diz o monetarista, portanto, não tem controle direto sobre o montante de moeda mantido pelo público não bancário, na forma de depósitos com os bancos. Quer dizer, uma vez que os bancos criam depósitos, como a gente já viu isso no passado, o Banco Central não tem como controlar esses depósitos, a criação desses depósitos. O que os monetaristas vão dizer? Não, ele pode controlar através do controle de reservas, ou seja, por exemplo, como o Banco Central estabeleceria uma certa quantidade de reservas em proporção aos depósitos, os bancos ficariam restritos na sua capacidade de criar de empréstimo, né, de criar depósitos, se o Banco Central não concedesse reservas suficientes, né? Então, os bancos iam ter, já que eles têm que manter uma certa proporção, o Banco Central poderia segurar o volume de reservas, os bancos iam, dada a proporção que eles têm que constituir, eles iam ter dificuldade de conceder empréstimos, né? Então, sem reservas, ele não pode conceder empréstimos.